Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos. No Estilo e Saúde de hoje, nós vamos entender os mistérios do nosso cérebro a partir da meditação e como isso pode auxiliar no tratamento de algumas doenças, inclusive. Vamos entender um pouco mais do assunto, sim, e descobrir como, quando, para quem essa técnica auxiliar é indicada. Quem vai nos explicar tudo isso é minha convidada Elisa Cosassa, pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Marcelo Schermack. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada, viu, pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Elisa, vamos começar então falando para quem está em casa. Muito se ouve falar da meditação, mas muitas pessoas nunca fizeram, não sabem nem como é que a gente entra nesse estado de meditação e exatamente para que serve. Então eu queria que a gente já começasse o programa explicando para quem está em casa o que é a meditação, para que ela serve. Na realidade, a meditação, ela começou, vamos dizer assim, nas religiões tradicionais, principalmente do Oriente, né, como uma prática espiritual. Só que pesquisadores, né, principalmente no século passado, eles descobriram que praticar meditação pode ter vários benefícios, principalmente para a saúde mental e também para a saúde física. Dentre os estudos iniciais, foram verificados estudos efeitos no processo cardiovascular, como, por exemplo, redução da hipertensão. E foram também realizados estudos com relação a transtornos mentais, mostrando melhoras em sintomas de depressão, de ansiedade, estresse. E hoje em dia existe um grande interesse em pesquisas nessa área. Então ela é uma técnica auxiliar, assim como existe a acupuntura, assim como existem N outras coisas, que auxiliam no corpo, na alma, no espírito, inclusive doenças físicas mesmo, auxiliam em todo esse tratamento, vamos dizer assim. Isso. Então, a meditação ela pode ser utilizada como um auxiliar no tratamento, né, de diversas doenças, mas também no processo de promoção de saúde, que eu acho que é uma das coisas bastante importantes para a gente pensar nesse século XXI. Como vamos nos manter saudáveis, sabendo que vamos envelhecer e vamos viver por muito tempo. É isso mesmo. Agora, todo mundo consegue meditar? Mesmo aquelas pessoas muito eufóricas, muito nervosas, estressadas, que a cabeça não para de pensar um minuto. Tem gente que dorme com o computador na mão, acorda no meio da noite, de manhã também. Tem um ritmo de vida muito acelerado, não consegue nem parar para dar uma relaxada mesmo. Essa pessoa também consegue meditar? Olha, existem diversas técnicas diferentes. Talvez uma pessoa muito agitada, ela precise fazer alguma atividade física antes. Aliás, o yoga, na realidade, principalmente as práticas corporais do yoga, foram delineadas para que a pessoa pudesse ter, primeiramente, um relaxamento físico, para então ela poder sentar e meditar, para ter o seu relaxamento mental. Né? Talvez até o Marcelo possa falar um pouco mais da experiência pessoal dele, enquanto uma pessoa que medita já há uns bons anos. Pois é, o Marcelo estava contando aqui, gente, ele é o personagem que nós trouxemos hoje. Antes de começar o programa, estava me contando que há 10 anos você já pratica meditação, Marcelo? Isso, Amanda. Na verdade, eu comecei por volta dos 18 anos, lá se vão 20 e tantos. Na verdade, também, o que acontece é que durante uma vida de prática, você tem momentos onde isso é um pouco mais intenso e momentos que a tua vida também te leva a dar uma paradinha. Como é que pintou o teu interesse por meditação? Quando é que você falou assim, vou experimentar? Por que foi? Eu comecei a meditar na Rosa Cruz Amorque, que é uma escola de filosofia e autoconhecimento. Lá nós somos incitados a todo momento essa busca interior. Então, por volta dos 18 anos, eu aprendi isso na Rosa Cruz e comecei a ver que os resultados, para mim, eram resultados muito significantes. Eu comecei a sentir sensações de bem-estar, uma profunda paz e realmente a me conhecer um pouquinho, porque eu parava num momento e entendia, até com autorreflexão, o que acontecia no meu entorno. Isso me ajudou e fez com que eu não parasse até hoje. Elisa, qual que é a intenção de quem vai fazer uma meditação? Então, a intenção é buscar um foco. A maior parte das técnicas, elas têm um foco de atenção que você deve manter. E pelo que a gente vê na literatura científica sobre os resultados dessa prática, né? Inclusive um estudo que nós realizamos lá no Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, nós publicamos um estudo recentemente mostrando que pessoas que praticam meditação regularmente, elas têm um cérebro provavelmente mais eficiente em tarefas de atenção do que pessoas que não meditam regularmente. Porque tem melhor concentração. Porque elas têm maior foco de atenção, né? Então, a gente fez um estudo com neuroimagem, né, com imagens do cérebro, mostrando que as pessoas que
não meditavam, elas tinham que usar muito mais áreas cerebrais para ter o mesmo desempenho numa tarefa de atenção que pessoas que meditavam regularmente. Ou seja, pessoas que meditam regularmente têm um cérebro mais eficiente. Usando menos estruturas cerebrais, elas tinham o mesmo resultado. Né? Foi bem interessante. É impressionante, né? É. Agora, é comprovado cientificamente, por exemplo, algum resultado, sei lá, ajudou, curou uma pessoa que estava com algum problema, um distúrbio, seja ele físico, espiritual, psicológico, enfim? Existem vários estudos mostrando, principalmente, né, que a meditação pode ser um tratamento coadjuvante, por exemplo, em depressão. Né? Então, existem técnicas baseadas em meditação que hoje em dia são utilizadas para evitar recaídas em depressão. E existem trabalhos na literatura mostrando que podem reduzir em 50% as recaídas em pessoas que sofrem de depressão maior. Existem outros estudos ainda incipientes na área de déficit de atenção, por exemplo, né, que hoje em dia é um problema grande na criançada, né? Muitos pais têm essa preocupação. Tá? E existem estudos também ainda preliminares, né, mas já bastante interessantes, mostrando na recaída, para evitar recaídas em drogas, em usuários de drogas. Né? Você citou, né, alguns distúrbios, inclusive a depressão. Tem gente que fala assim, que tem um pouco esse lema. Aconteceu uma coisa ruim, não pensa nisso. Não pensa. Não deixa o seu cérebro pensar. Sei lá, acabou de se separar, ou acabou de perder o emprego, ser demitida, ou se frustrar de um grande sonho que tinha. Não para pensar nisso. Pensa em outra coisa, veio aquilo na cabeça, já vai fazer outra coisa, tal. A meditação é exatamente o contrário, é você parar e pensar. Na realidade, você passar a ter uma forma diferente de encarar o problema, principalmente num primeiro passo, buscando a aceitação do processo. Né? Então, uma das coisas que mais é trabalhada, né, nessas práticas meditativas é você aceitar o presente, o seu momento como ele é. Qual é a tua ascendência húngara. Que legal. Por isso a complexidade da pronúncia, né? Verdade. Por falar em complexidade, vamos falar então um pouco do se aprimorar, do sentar e começar a meditar. Como que é, Elisa? A pessoa tem que trazer o quê? Que tipo de pensamento? Como tem que estar o lugar? Escuro, apagado, olho fechado, olho aberto? Passa um pouquinho pra gente da meditação. Olha, para uma pessoa que é iniciante em meditação, seria interessante ela buscar um lugar mais silencioso, né? Mas isso também não é alguma coisa impeditiva para a prática. Um lugar silencioso é melhor, né? Vai facilitar o seu foco de atenção, né? Uma prática que geralmente é inicial em várias tradições é prestar atenção na sua respiração, por exemplo. A respiração é universal, todo mundo respira, então esse é um foco bastante interessante para a pessoa começar a ter o seu primeiro contato, né, com o seu próprio corpo, com a sua respiração e aprender a focar a sua atenção. É aquela respiração profunda, respira ou pelo nariz, solta pela boca. Ou simplesmente observar o fluxo natural dessa respiração. Né? Isso, como a gente tinha comentado agora há pouco, talvez para algumas pessoas seja alguma coisa um pouco difícil do início, principalmente quem é muito agitado. Então, fazer alguma atividade física antes, para depois você se sentar e meditar, pode ser uma sugestão para uma pessoa que seja muito agitada. Ô Marcelo, e a gente busca que tipo de pensamento? Assim, quando você está no auge da meditação, é quando você consegue se concentrar e não pensar em nada durante aquele período? Amanda, isso varia um pouco de que técnica que você está praticando. Com essa técnica que a doutora Elisa descreveu, que nós chamamos de mindfulness ou plena atenção, você pode utilizar-se de um foco ou um objeto. Quando você está completamente absorvido por esse foco, pode ser a respiração, por exemplo, um objeto externo, uma sensação corporal, não importa. Quando você estiver absorvido por ele, você necessariamente está próximo de uma situação ou de uma sensação culminante na tua prática. Você comentou no bloco anterior que quando existe talvez um período da vida mais atribulado, né, mais cheio de mudanças, tal, torna-se um pouco mais difícil essa meditação, porque talvez esses pensamentos venham mais à cabeça quando você para e concentra, é isso? Sim, em parte sim, em outro momento, por causa do nosso tempo. Então, aí exige um pouco mais de disciplina, motivação e buscar os horários que normalmente vão ser escassos para que você mantenha a mesma prática que lhe era comum na vida mais tranquila. Qual horário que você prefere meditar? Eu não tenho preferência de horário. Eu medito quando eu me sinto bem e quando eu posso, justamente para não criar
uma regra e uma dependência e fazer com que, se eu não consiga meditar naquele momento, eu crie uma expectativa errada. Se bem que muitas pessoas indicam alguns momentos, alguns horários favoráveis durante o dia para que a meditação aconteça. Eu acho que isso é muito individual. Tem gente que produz muito bem com a mente de manhã, outras pessoas à tarde, outras pessoas à noite. Entendi. Quanto tempo, Elisa, para iniciante, para quem está começando? Quanto tempo para quem já tem esse autocontrole e já consegue? Na realidade, existem a maior parte das técnicas estudadas na literatura científica, elas recomendam pelo menos uns 20 minutos de prática diária, 40 minutos, né? Agora, é claro, existem estudos que foram realizados com monges, aliás, muito interessantes, monges que chegaram a meditar por 19 mil horas, 44 mil horas durante a sua vida, né? E eles são capazes de manter padrões de ondas cerebrais constantes, né? Sem grandes flutuações por longos períodos de tempo, né? O que provavelmente reflete a sua habilidade de concentrar-se e manter o seu foco de atenção, né? Qual é o bem que isso traz para você, Marcelo? Amanda, eu poderia destacar vários benefícios. Pessoalmente, eu sinto uma paz profunda, um equilíbrio, um controle muito maior com relação às reatividades que nós temos no dia a dia, trânsito, discussões, o próprio autofoco que você tem, maior concentração, um pouquinho da melhora com relação à sua memória e um equilíbrio interno que realmente isso faz toda a diferença. E esses benefícios que você acabou de dizer não acontecem só no momento que você faz, naquele dia, um dia depois. Ele se estende. Por mais que você, por exemplo, medite um dia e fique 15 dias sem meditar, você acha que esses sentimentos todos que você acabou de nos descrever, eles permanecem dentro de você? Acho que são ganhos perpétuos, desde que você mantenha isso. E junto com a prática de meditação, você mantém uma atenção com as suas atitudes também externas. Não adianta nada você meditar por um período de tempo, esquecer tudo que você adquiriu e ser altamente reativo no dia a dia com as pessoas. Então, eu acho que a prática de meditação, ela se estende além de você sentar e fechar os olhos. É uma vigília constante, eu diria. Ô, Elisa, você comentou com a gente no bloco anterior que quando acontece alguma coisa, enfim, a pessoa teve um problema, está passando de repente por um distúrbio, por uma fase difícil, seja ela física, espiritual, psicológica, enfim. Você estava me dizendo que o fato de olhar de uma forma diferente, de se aceitar naquela situação é muito importante. Já que nós estamos falando de benefícios que o cérebro nos traz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que a gente recebe muitos e-mails, muitos telefonemas de pessoas que estão em depressão, de pessoas que estão descontentes com as suas vidas, né? Que não conseguem se adaptar com aquilo que tem naquele momento. Eu acho que um dos grandes ensinamentos, né, das práticas meditativas e de programas de meditação que têm sido desenvolvidos no Ocidente, né, aquela história do americano de criar programas que possam ser mais facilmente ensinados para as pessoas, enfim, existe isso, né? A base de tudo isso é estar no momento presente e procurar aceitar a situação como ela é. Pode ser uma dor crônica, um problema de saúde. E a partir do momento que você tem uma aceitação, você passa a ter, então, uma outra visão em relação ao problema. Você deixa o que seria um sofrimento, muitas vezes, intenso, né? A partir do momento que você passa a ver de uma outra maneira, isso te traz um alívio, te traz um conforto. E, principalmente, te traz a habilidade de ver saídas, de ver o que fazer, quais são os próximos passos, né? Então, eu imagino que o grande sucesso que esses programas de meditação têm tido atualmente é de permitir às pessoas assentar um pouco mais como são as coisas hoje em dia. Não ficar só tendo aquelas visões ilusórias, fantasias sobre a vida, de como ela poderia ser, como nas revistas que a gente vê, né, dos artistas, etc., né? Mas aceitar a sua vida e ver o quanto ela é rica e quantos recursos disponíveis existem na sua vida. Onde a gente encontra um lugar para meditar? Um lugar assim, um instituto, um centro, ou é numa academia? Quais vertentes? Onde a gente pode encontrar? Eu acho que hoje em dia nós vivemos numa cidade, principalmente porque moro em São Paulo, em grandes centros, né? É fácil de encontrar centros que ensinam meditação. Alguns deles são mais ligados a tradições religiosas, outros são mais leigos, né? E também nas unidades básicas de saúde, Amanda. Hoje em dia você tem
né, pelo menos na cidade de São Paulo, tá, em cerca de 70% a 80% das unidades básicas de saúde, treinamentos em meditação, tai chi, lian kun, caminhada em que você presta atenção, né, seria uma caminhada meditativa, alguma coisa assim. Então, existem vários lugares onde é possível aprender a meditar. Eu né? posso meditar caminhando? Você pode meditar caminhando. Não precisa necessariamente, porque a gente tem uma imagem que a meditação você tem que estar sempre paradinha, com o joelhinho dobrado. Isso. Mas então não necessariamente. Mas não necessariamente, né? É possível você fazendo uma caminhada pausada, observando a sua respiração, você está exercitando uma prática de meditação também. E para ser voluntário do Einstein? Marcelo é? Ele foi voluntário de um dos projetos de pesquisa, né, onde nós avaliamos pessoas que passaram por um retiro de meditação, né, e observamos então algumas mudanças na atividade, na função cerebral, em um treinamento de uma semana só. A gente está agora analisando esses dados e devemos mandar para a publicação, mas as pessoas que tiverem interesse podem se comunicar com a gente, né, entrando no site www.einstein.br, clicar em pesquisa e Instituto do Cérebro. Né? Os nossos estudos são realizados no Instituto do Cérebro e aí então encaminhar um e-mail para a gente, enfim, e podemos então tá deixando vocês nos nossos bancos de dados e eventualmente quando começar um novo projeto, né, entrar em contato com vocês. Marcela, é muito, acho que pessoal, para perguntar para vocês quanto tempo uma pessoa demora para chegar. Eu acho que depende muito de cada pessoa. Mas, em média, vocês têm um número para falar para a gente? Você me disse agora que com uma semana uma pessoa pode sentir já melhoras. Quantas vezes é necessário que se faça essa prática para você começar a sentir essa melhora? Ou quantas vezes é necessário para você começar a entrar num estágio mais avançado de concentração, de reflexão? Bom, Marcelo, se você gostaria de falar alguma coisa? Amanda, como uma ginástica corporal, a meditação também pode ser comparada a uma ginástica mental. Portanto, eu acho que aquela média tradicional nossa de 3 vezes por semana seja um início razoável, né? Como a doutora Elisa falou, cerca de 20 minutos, algo assim, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo da prática, do local onde você esteja. Mas o que eu gostaria de deixar como recado é que a meditação tem efeitos razoavelmente rápidos. As pessoas não precisam esperar anos a fio para colher os benefícios e que um pouco de determinação, força de vontade vai fazer toda a diferença. Tem que ter, né? Para tudo na vida, né? Tem que ter disciplina. Acho que disciplina é a chave para quem está querendo ter benefícios, né, com a meditação ou com o exercício físico ou, enfim, estudar alguma coisa, tem que ter disciplina. Porque, na verdade, é uma prática que une o corpo, a mente, o espírito, né, o físico, o emocional, o psicológico. Então, quando você consegue equilibrar isso tudo, né, isso que a gente estava falando do sucesso da pessoa que faz e que sente esse benefício realmente, né? Porque eu acho que é um benefício que mistura o físico com, né, enfim, com o emocional, com tudo aquilo que você tem. Então, acho que por isso que é tão bom que as pessoas gostam tanto e estão aderindo cada vez mais, né? As próprias academias trazem hoje, né? Isso. Mesmo nas aulas de yoga ou, enfim, em alguns momentos já te levam um pouco para essa coisa da concentração, né? Cursos, enfim, famosos, como a gente tem aí do Tadashi, do Kadomoto, Leader Training, tantos outros que já até passaram aqui pelo programa. Os próprios cursos te levam de autoconhecimento e tal, sempre a um momento para reflexão, para meditação, né? Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Queria que você deixasse uma consideração final para a gente, Elisa, e já te agradecendo pela oportunidade em ter todas essas informações aqui para quem está em casa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Amanda e dizer para as pessoas que, se tiverem interesse de meditar, realmente procura encontrar um tempinho durante o dia, começa com 10, 15 minutinhos, né? E, enfim, aos pouquinhos, à medida que você vai se acostumando, o seu corpo e a sua mente vai prolongando um pouquinho o período de prática. Obrigada, viu, querida? Marcelo, obrigada também, viu? Eu gostaria de agradecer muito o convite, deixar o recado de que realmente vale a pena as pessoas pararem um minuto que seja e se autoconhecerem e buscar o seu equilíbrio. Isso é que a gente precisa para ser mais feliz, né? Exatamente. A gente tem que buscar coisas que nos façam melhor, mais felizes. Obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Esse programa fica disponível para você ver ou rever quando quiser no site da Record News, no portal R7. Você pode indicar para outras pessoas acompanharem, né? Quem não pôde assistir agora, pode acompanhar também pelo portal R7. O meu beijo especial para os mais de 180 países que a Record Internacional cobre. E minha mensagem de hoje para você é a seguinte: a vida ensina que não se pode ficar parado.
Por mais difícil que algo te pareça, vá em frente. Quem não dá o primeiro passo não sai do lugar. E quem não sai do lugar é atropelado pela vida. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.